Olá, o Salto para o Futuro de hoje começa com um convite para você. Que tal embarcar com a gente numa viagem por um Brasil do campo? Um Brasil que, aliás, também é uma perfeita expressão da nossa diversidade. Vamos visitar regiões onde vivem agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, povos da floresta e outras comunidades tradicionais. O objetivo é traçar um painel dessa diversidade e conhecer os sujeitos da educação infantil no campo. Além disso, vamos entender quais as demandas, os desafios e as soluções que vêm sendo encontradas para que esses brasileiros também tenham acesso com qualidade à educação infantil. Vamos conhecer uma escola que atende as crianças de uma comunidade rural no município de Sumé, no Cariri paraibano. Para mostrar para você uma escola que tem 65 anos e leva para a sala de aula a cultura dos moradores da região. Na linha do tempo, saiba quais são os marcos históricos no Brasil da educação infantil no campo. Quem são os sujeitos do campo? São sujeitos que vivem no campo, são sujeitos que resistem no campo, são sujeitos que em algumas ocasiões estudam no campo. E você vai saber ainda quem são esses pequenos estudantes das áreas rurais. Essas populações todas, elas têm identidades diferenciadas. Em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, conheça uma escola localizada em um assentamento marcado por lutas e por conquistas. A construção da Escola Municipal Rural Monte Azul representou um marco para a comunidade aqui do assentamento Taquaral. Prepare-se, a criançada da Escola Monte Azul vai nos guiar por uma trilha ecológica. Quem conhece aquela árvore? Vamos conseguir ler a plaquinha lá. É bom pra barriga. Do Mato Grosso do Sul, vamos até o Pará, à beira do rio Amazonas. A gente cruza esse gigante das águas para mostrar para você a comunidade quilombola de Saracura, no Pará. E ainda na comunidade de Saracura, vamos visitar a Escola Municipal Nossa Senhora do Livramento. Essa escola existe desde quando? Desde 1945. Araraquara, interior de São Paulo. Conheça a rotina das crianças do assentamento Bela Vista. Agora são 6h40 da manhã e a Neiva e a Natália já estão aqui a postos, aguardando o ônibus. Já está no ar o Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola, o canal da educação. Segundo o censo do IBGE de 2010, o Brasil tem cerca de 30 milhões de habitantes que vivem em áreas rurais. Esse número representa quase 16% do total da população brasileira. Dados que mostram que o Brasil é um país predominantemente urbano. Mas é no campo onde se revela um grande desafio: o atendimento aos filhos pequenos dos trabalhadores das áreas rurais. E o programa de hoje começa com uma visita a Sumé, cidade que fica no sertão paraibano. Não é isso, Murilo? É isso mesmo, Bárbara. Eu estive lá no município que estava sendo castigado por uma seca muito forte. E no meio daquela paisagem árida, uma escola faz florescer a esperança por dias melhores para toda a comunidade. Veja só. Sumé é um município paraibano localizado na região do Cariri, no semiárido brasileiro. A paisagem, composta por galhos retorcidos e pelo solo rachado, não deixa dúvidas. Aqui, a chuva é visitante rara. E é nesse cenário que encontramos a comunidade do sítio Pitombeiras. Esse aqui é um pé de pitomba. Tá bem seco, né? Porque há mais de um ano não chove aqui nessa região. Só que 80 anos atrás, quando o loteamento começou a se formar, a situação era bem diferente. Todo o terreno era coberto por essas árvores. Daí vem o nome da comunidade, Pitombeira. Hoje vivem aqui cerca de 59 famílias que tiram o sustento da agricultura. E é essa experiência que faz parte do dia a dia dos alunos da escola da comunidade. Rose, desde que eu cheguei hoje aqui mais cedo, eu estou meio impressionado porque me disseram que aqui em Pitombeira, gente, não chove há um ano. Como é que vocês estão fazendo para sobreviver esse tempo todo sem chuva? Muita dificuldade, mas estamos saindo fora, né? Graças a Deus a gente tem outros meios de sobrevivência, né? Tem água dos poços, a gente vai retirando, aguando as plantas. A ração está em escassez para os animais, mas mesmo assim dá para sobreviver. É uma comunidade que é uma grande família, né? Quando um precisa de ajuda, o outro sempre estende a mão para acolher. E é sempre pessoas legais e que a gente não tem muito problema com violência, essas coisas, não. É tudo tranquilo.
A comunidade tem uma escola, a Unidade Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Rodolfo Santa Cruz. A escola é multisseriada e tem 35 alunos, todos filhos de agricultores. Contém vitamina C, ferro, cálcio e potássio. É divertido ler. E é divertido vir para a escola também? Eu gosto de escrever. Gosto de ler, de aprender. Essa escola é tudo, é o único bem de Estado, vamos dizer assim, que nós temos aqui. Então, a escola, ela atua na comunidade, ela valoriza o que a comunidade tem. Então, ela é significativa na vida das pessoas dessa comunidade. Hoje nós temos um percentual de jovens na faixa de 7, vamos dizer, a 20 anos, nós não temos um jovem fora da escola. Maria Liliana nasceu na comunidade e hoje é a professora responsável pela escola. Ela trabalha no local há 12 anos e me contou que quando começou a ensinar, não tinha formação. Em sala de aula, ela sentiu necessidade de estudar mais e atualmente é graduada em pedagogia. Durante a aula, os alunos aprendem sobre os alimentos, as plantações e sobre a preservação ambiental. No dia da nossa visita, Liliana levou as crianças até a plantação de uma vizinha, a Rose. Aqui a gente cria consociado, a verdura com as galinhas, né? Então aqui tem o corredor, elas ficam juntas e ao mesmo tempo não prejudicam os canteiros, elas vão, passam para pastar e voltam para cá, para se alimentarem, sem problema nenhum. Como é que é a importância que você vê da escola já trabalhar com esses saberes que vocês vêm construindo? É muito importante, porque as crianças elas já vão crescendo, aprendendo a conviver com a agricultura. Isso é muito importante, porque são filhos de agricultores, né? E é muito importante o trabalho que ela faz na escola com essas crianças. Ela está de parabéns mesmo. Você faz questão de abrir a sua roça? Faço questão de abrir. Sempre que ela precisar, eu abro a roça para ela tranquilamente fazer as aulas dela. Sandra tem uma filha matriculada na escola e está feliz porque a menina começa a aprender a ler. Assim como os outros pais, ela vive da agricultura e acha importante a escola retratar essa realidade. A escola, eu acho que em todo lugar, é a base de tudo, né? Você com uma boa educação, uma boa formação. Se você não tiver uma boa formação desde o começo, você lá na frente vai ter dificuldade. E a escola que ela está, eu estou satisfeita, porque ela, uma criança com 5 anos, ela já lê palavrinhas de 3 sílabas. E eu estou satisfeita com o estudo dela aqui. A professora dela é muito boa, sempre traz ela a realidade, né? Procura envolver as crianças muito na realidade daqui. Você tem uma menina que estuda na escola que a gente foi conhecer hoje. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, qual é a sua opinião sobre a escola, sobre o trabalho que a escola desenvolve? Tá bom, tô gostando bastante. A professora é ótima, excelente, porque em multisseriado, né, é difícil a criança aprender rápido. E a minha, no ano que ela entrou na escola, aprendeu. Já sabe ler bastante. E a escola, ela tem uma proposta de trabalhar também com a cultura aqui da comunidade. O que você acha? Você acha que é importante isso? É bastante importante. Por quê? Né? Porque tá mostrando às crianças os trabalhos dos pais, né? No seu sítio tem plantação, então. Vocês plantam o quê? Batata, milho, feijão. E aí você vai pra roça? E como é que faz para plantar isso, Lincoln? Tem que cavar o buraco, botar a semente, depois regar até nascer. A gente percebe que a construção ela é diferenciada. O aluno tem conhecimento disso. É a realidade dele, né? Então a gente traz o campo para dentro da sala e explora as potencialidades do campo. Transforma isso em conhecimento. Uma educação que seja significativa para os bebês e as crianças pequenas deve mesmo ter ligação com a realidade em que elas vivem, como a gente viu nessa reportagem em Sumé. Essa concepção está de acordo com as diretrizes curriculares para a educação infantil. Mas quando se fala em educação no campo, quais são os marcos legais? Na linha do tempo, vamos ver que as leis que regulamentam a oferta de educação infantil para as populações do campo são recentes. E vamos ver também como a concepção de educação para as crianças pequenas do campo mudou ao longo dos anos. Uma trajetória que tem início nas décadas iniciais do século XX, quando
foram criados os patronatos e os aprendizados agrícolas, instituições orientadas para a educação pelo trabalho no campo e que traduziam um modelo de crescimento da época. A política agrícola era o eixo central de desenvolvimento social e econômico do país. No período entre os anos 30 e 50 do século XX, os projetos para a educação rural seguiam a mesma ideia assistencialista e de preparação de mão de obra. Uma proposta alinhada a uma política econômica que atendia aos interesses das elites agrária e industrial. Em 1960, com o crescimento dos centros urbanos, a proposta era buscar na educação um instrumento para a fixação do homem no campo. Esse cenário se modificou a partir da década de 80, quando os movimentos de luta camponesa começaram a pautar a educação como estratégia para o desenvolvimento dos territórios rurais. A partir de 1990, surgiu a proposta de educação do campo, consolidada em documentos legais. Em 1998, a educação no campo ganhou força com a realização da primeira Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, organizada por movimentos sociais e sindicais ligados à luta pela terra e pela reforma agrária. Outro marco legal é a resolução do Conselho Nacional de Educação de 2002, que estabelece as diretrizes operacionais para a educação básica das escolas do campo. Hoje entende-se que para apontar os rumos da educação no campo, é necessário conhecer quem são os sujeitos que vivem nessas regiões. Saber mais sobre as culturas, as muitas realidades e os muitos desafios de quem vive nas áreas rurais brasileiras pode contribuir para que a educação infantil no campo esteja, de fato, ligada a essas realidades tão diversas. Um Brasil diferente daquele que aparece nas imagens das grandes cidades. Um Brasil do igarapé na frente de casa, da roça familiar. Um Brasil quilombola, indígena. Um Brasil do campo. Segundo o IBGE, esse Brasil tem 30 milhões de habitantes, o que equivale a cerca de 16% da nossa população. Interessado em conhecer mais sobre os sujeitos do campo, o professor Ramofle Bicalho se dedica ao estudo dos assentamentos e dos movimentos sociais. São sujeitos que vivem no campo, são sujeitos que resistem no campo, são sujeitos que em algumas ocasiões estudam no campo. E quem são esses sujeitos? Nós poderíamos pensar inicialmente os quilombolas, né? São sujeitos que vivem nos territórios quilombolas, são remanescentes, espaços de terra remanescentes de ex-escravos, que existem escolas nesses espaços, existem instituições nesses espaços, existem acampamentos do MST, existem os assentamentos, que é fruto da resistência do próprio movimento social. O movimento social resiste. Basicamente, movimentos sem terra, eles resistem nos espaços de acampamento. Existe o movimento indígena. Além das comunidades que vivem em assentamentos, os povos ribeirinhos também constituem a população do campo. Sônia Teixeira é professora da Universidade Federal do Pará e sabe muito bem o que é ser ribeirinho. Eu sou uma criança da Amazônia. Cresci às margens de um rio. Lá eu organizava minhas brincadeiras, aprendi a brincar, interagi com as crianças. Eu sou da cidade de Santarém, que é uma cidade à margem de um rio, Rio Tapajós. E com os meus pais, meus avós, eu ouvia histórias, as lendas da Amazônia, muito ligadas aos rios, a lenda da Cobra Grande, a lenda do Boto, a lenda da Mãe d'Água. E navegava também nos rios desde criança, viajando de barco, porque o barco é o transporte principal na Amazônia, entre as cidades e entre as comunidades. Igarapé é uma palavra indígena que significa braço do rio. Quer dizer mais ou menos que a gente não está no leito do rio propriamente dito. Esse aqui é o Igarapé do Combu, onde fica a ilha que leva o mesmo nome, a Ilha do Combu. Aqui vivem aproximadamente 150 famílias. E desse local só dá para chegar e sair usando barco. Rosivaldo Quaresma que o diga. Com a mão firme no leme, ele leva a vida sobre as águas. Conhecido como Preto, ele é barqueiro e mora na Ilha do Combu desde que nasceu, há 36 anos. O que significa para você ser ribeirinho? Significa tudo, né? Dá tranquilidade, pode pescar, comer peixe pego na hora, camarão. Fora que pode pular no rio a hora que quer.
Essa aqui ao meu lado é a Eucilane, paraense da cidade de Bragança, mora há 3 anos aqui na Ilha do Combu, é casada e tem 2 filhos. É isso, Eucilane? Me fala como é que é a vida aqui na Ilha do Combu. Assim, em questão de comprar as coisas, né, que não tem por aqui por perto e a gente tem que ir até Belém. E que eu acho difícil é nessa parte, mas por outro lado aqui é muito bom, porque é muito tranquilo. A gente não vê essas coisas que acontecem para ir para Belém e é assim, que é muito, muito bom. A comunidade da Ilha do Combu, onde mora a Eucilane, fica ao sul do município de Belém. O povoado foi objeto de pesquisa da professora Sônia Teixeira. Realizado entre 2003 e 2006, o estudo destacou aspectos culturais, econômicos e também revelou como brincam as crianças ribeirinhas. A vida das pessoas dessas comunidades, elas são quase todas organizadas em torno do rio. O rio, ao mesmo tempo que ele aproxima as pessoas, as crianças brincam em torno do rio, as pessoas se reúnem em torno do rio para lavar roupa. E do rio as pessoas extraem, sob modo de sobrevivência, os peixes, camarão. Ao mesmo tempo ele afasta as pessoas, porque geralmente essas comunidades as pessoas não têm vizinhos, tem uma certa distância de uma casa para outra, de uma residência para outra, e de uma certa forma o rio também afasta. A gente viu que diversidade é uma das marcas fundamentais quando falamos sobre as identidades dos sujeitos do campo. E quando se fala em educação infantil, o que pode ser apontado como específico em relação às crianças que moram nessas áreas? Uma educação infantil que tenha profissionais qualificados, espaços bem pensados, planejados, vinculados ao modo de ser das crianças, daquele determinado espaço social. Pensar que a escola onde a criança vai é uma escola delas. Então, se ela é uma escola das crianças, ela vai fazer sentido na vida da criança. Ela vai se identificar naquele espaço porque ela vai encontrar naquele espaço elementos da sua cultura, elementos com o seu linguajar, o seu jeito de ser. Então, vai necessariamente ser pensado num currículo específico para a educação infantil do campo. E esse currículo específico para a educação infantil do campo, ele requer um coletivo, uma comunidade escolar que pense com as crianças o que é importante para as crianças no sentido das suas aprendizagens, dos seus acolhimentos, do desenvolvimento que elas precisam e têm, esse é o sentido da educação infantil, desenvolvimento pleno. E no próximo bloco vamos levar você a uma trilha ecológica em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Agora nós vamos ter cuidado, olhando para o chão, né? Nós vamos começar a entrar na nossa trilha. Eu vou cuidar dessa. Vamos? Com a aprovação da emenda constitucional número 59 de 2009, passa a ser obrigatória a oferta de vagas no ensino público para crianças de 4 e 5 anos, ou seja, na fase da pré-escola. Garantir o acesso e a qualidade da educação infantil são desafios que o Brasil tem enfrentado. E quando o assunto é educação infantil no campo, não é diferente não. Mas como se constitui a proposta de educação infantil no campo no Brasil hoje? Esse é o tema da reportagem que a gente vai ver agora. Enquanto as crianças ribeirinhas da comunidade da Ilha do Combu brincam às margens do rio Guamá, no estado do Pará, a infância da criançada que mora no assentamento Taquaral, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, é muito diferente. As crianças, filhas de populações ribeirinhas, quilombolas, assentados, acampados da reforma agrária, as crianças que também moram, né, em florestas, também, né, são filhas de catadores de castanha, de coco, né, crianças filhas de populações caiçaras. Então, essas populações todas, elas têm identidades diferenciadas, né, culturalmente diferenciadas. Para infâncias diferentes, escolas integradas à realidade de cada local.
Essa é uma das propostas das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, aprovadas em 2009. As diretrizes dizem que é necessário o atendimento às crianças de 0 a 3 anos, de 4 a 6, próximo das suas localidades de residência, e que elas estejam vinculadas organicamente à vida do campo. Integrar a escola ao modo de viver da população local é um dos princípios básicos da proposta para uma educação no campo. Mas para que a identidade cultural da população esteja presente no projeto pedagógico da escola, o professor deve ter formação específica. Como ele está lidando com crianças que têm uma particularidade cultural, ele precisaria ter uma formação também num debate sobre o que é o seu campo, né? E aí, quando eu falo o que é o seu campo, eu estou pensando num Brasil diverso, no qual existem diversos campos. O campo do semiárido é um campo específico, o campo que a gente vai para o cerrado já tem uma outra característica, então esse professor ele precisaria ter um conhecimento sobre criança, sobre infância e sobre educação infantil, e aí esse conhecimento é um conhecimento que deve ser partilhado por todos os professores que atuam com criança pequena, e além disso, um enfoque, né? Um enfoque ou uma consciência na realidade em que essa criança que ele vai trabalhar se encontra. Então isso é bastante importante, a gente ter uma relação que vincule os modos de vida das crianças do campo ao jeito de fazer escola, que não pode ser um modelo pré-concebido, pronto, acabado, e muito menos aquele modelo urbano diretamente colocado na escola do campo. Então isso seria um grande equívoco a gente fazer. Quando a gente agrega essa especificidade da criança pequena ao lugar onde ela vive, ao espaço onde ela vive, aí sim é necessário que esse professor ele tenha uma formação mais ampla, mais vasta, que localize essa criança no espaço e tempo em que ela vive. O conteúdo dessas linguagens, a forma como ela é trabalhada, o modus vivendi dessa criança precisa estar aí inserido. Além da formação adequada do professor, existem outros desafios para que a escola do campo contemple os requisitos necessários para uma educação infantil de qualidade. E pensar também o sentido da escola na vida daquelas comunidades, porque nós temos vivido também uma relação de êxodo rural ainda acontecendo no país. Nós temos vivido situações de trabalho infantil. Então, são situações que precisam ainda... São muitos desafios, na verdade, que quando a gente vai dialogar para pensar o específico da educação infantil do campo, a gente acaba entrando num universo de muitas significações e que nem sempre são significações acordadas, consensuadas, a partir do direito da criança à educação infantil de qualidade. No bloco anterior, a gente foi até o sertão paraibano. Agora é hora de viajar até o centro-oeste. Mais precisamente para Corumbá, no Mato Grosso do Sul, cidade próxima à fronteira do Brasil com a Bolívia e com o Paraguai. A repórter Camila Nin esteve no assentamento Taquaral e mostra como uma escola que atende aos filhos dos assentados se transformou num marco para toda a comunidade. A história do assentamento Taquaral, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, começou na década de 1980, quando mais de 300 famílias se uniram para conquistar um espaço próprio e fazer melhor uso da terra, antes pouco produtiva. As lembranças dessa história estão vivas na memória de José de Souza, diretor da Escola Monte Azul, que atende as famílias do assentamento e da região. Quando nós chegamos aqui, a gente tinha umas 800 crianças que tinham que dar continuidade aos estudos. As lideranças reuniram com as famílias e aonde foi construído na época os barracões tipo mutirão. A construção da Escola Municipal Rural Monte Azul representou um marco para a comunidade aqui do assentamento Taquaral, pois foi somente em 1996, após 7 anos de existência, que a escola passou a ter essa estrutura. Nós temos uma escola bem estruturada, né? Eu cheguei da aula na escola de pau a pique, né, coberta de lona, né? A luz era o lampião a gás, né? Então, para hoje mudou muito, né? As nossas crianças hoje têm muita facilidade para estudar, para vir à escola, que antigamente a gente vinha até a pé, não tinha nem estrada. Essas e outras histórias da comunidade fazem parte do projeto político-pedagógico da escola. Esse projeto foi feito em conjunto com a comunidade, né? Com base na lei de diretriz de bases,
na base curricular oferecida pelo município. E nós, através desses tempos, é que tentamos projetar, colocar algumas matérias ligadas ao campo mesmo. A gente trabalha muito com projetos, né? Projetos voltados à realidade. Se a gente tem uma proposta, trabalhar de dentro para fora, trabalhar daqui para o todo. Então, a gente começa, nas séries iniciais, falar da importância da terra, né? Falar do que existe próximo a ele, do que está perto dele, que é o dia a dia dele, é o cotidiano dele, para depois a gente ir mais longe. Se usa muito, por exemplo, a horta, a trilha, para fazer com que essas crianças elas reflitam sobre associar a prática ou ao teórico. Inserir a realidade do campo em sala de aula é uma proposta que está presente também na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Além da universidade ter criado um núcleo de aprofundamento em educação no campo, os alunos do curso de pedagogia devem escolher uma escola do campo para estagiar. A Escola Monte Azul é uma delas. Elas fazem um estágio de 100 horas aulas na escola e elas vivenciam essa realidade. Elas vão para a escola com o ônibus da escola, né? Junto com as crianças, para vivenciar mesmo o percurso, o trajeto, as dificuldades. Elas escolhem uma sala de aula para acompanhar os professores e elas vão, então, aos poucos, conhecendo essa dinâmica, porque a gente entende que a escola do campo e as crianças do campo têm uma cultura própria, têm um modo de viver próprio que tem que ser conhecido e respeitado. O objetivo da universidade é formar professores comprometidos com uma visão de educação mais justa. Então, a educação para a população do campo, ela é um instrumento de mudança, mas não essa mudança de ascensão social ou de ascensão do campo para a cidade, mas de mudança na própria comunidade, né, no próprio campo. Então, que os alunos, que as crianças do campo tenham acesso ao ensino formal, que eles conheçam, né, história, geografia, política, ciências biológicas, a língua portuguesa, a literatura infantil, mas que eles também tenham contato com a natureza, com a agricultura, com a horta, com o minhocário. Valorizar o que é do campo é um assunto que Andréa Vieira e Eliette Alves conhecem bem. Elas chegaram ao assentamento ainda crianças, foram alunas da Escola Monte Azul e hoje têm filhos estudando no mesmo lugar. E orgulhosas, falam da importância da escola para as famílias do assentamento. A escola representa tudo, porque foi quando a gente chegou, né? Que era aqueles barraquinhos, não sei o que, a gente foi conquistando espaço. E hoje a gente tem a escola que a gente tem aqui, que foi através do esforço, de luta, né? Então, ela representa tudo pra gente. Se não fosse a escola, né, aqui no assentamento, a gente tinha que levar eles para a cidade, né? Porque sem estudo não tem como ficar. Então, pra gente aqui é tudo. Pra mim, pros meus filhos, né? Porque a gente tem que estudar. Eu incentivo muito os meus filhos, né, a estudar. O objetivo principal da escola é que as pessoas que residem aqui, que estudam aqui, fixem aqui. Não é preciso ele sair dessa região e tentar a vida em outras regiões que não faz parte do cotidiano dele, da história dele, não é mesmo? E a gente segue na trilha da Escola Monte Azul, ou melhor, na trilha ecológica que os alunos de uma turma de educação infantil percorreram em uma das aulas do professor Jairton. Um lugar cheio de belezas naturais e muitas, mas muitas surpresas. Hoje é dia de trilha ecológica aqui na Escola Municipal Rural Monte Azul e o professor Jairton já está ali organizando a meninada. O passeio, que acontece de 2 a 3 vezes por semana, é uma oportunidade das crianças aprenderem um pouco mais sobre a biodiversidade. É uma forma de estar valorizando a mata que tem no sítio, de estar valorizando os animais que tem no assentamento, os pássaros, conviver com a natureza em harmonia, poder desfrutar sem destruir. Olha uma outra árvore bonita ali, ó. Quem conhece aquela árvore? Vamos conseguir ler a plaquinha lá. É bom pra barriga. Ah, é? Que árvore que é essa aqui? Quina. Quando eles saem da sala de aula, eles, né, acabam ficando eufóricos, animados demais. Vem pra cá, a gente faz a caminhada. Nessa caminhada a gente acaba fazendo a observação, a coleta de sementes, a observação dos tipos de planta. Cada momento, cada época do ano, a estação da seca, a estação das chuvas, a estação onde a trilha está mais verde ou menos verde, né? Então, em cada momento,
é diferente o passeio. Um dia eles só querem caminhar, um dia eles querem brincar bastante, outro dia eles querem subir nas árvores. Então, ele não é uma coisa que é normal todo dia igual. Abre a roda pra gente ver esse gongo. Olha que lindo! Que cor que é esse gongo aí? Quem sabe? Olha o tamanho do gongo. Amarelo e preto. Amarelo e preto. Depois das primeiras descobertas, o professor Jairto dá as instruções para entrar na trilha. Agora nós vamos ter cuidado, olhando pro chão, né? Que nós vamos começar a entrar na nossa trilha. A trilha fica ao lado da escola e foi criada há mais de 10 anos pelos próprios professores. Então, a ideia no início, como o assentamento estava tendo bastante desmatamento e a gente estava ficando sem área de preservação. E como essa área é uma terra que estava parada, né? E algumas pessoas começaram a tirar a madeira e a gente achou que era injusto. Como era uma área de preservação, a gente resolveu a cuidar. Aí começamos em 2000, o professor José tinha feito um projetinho sobre a trilha e a gente começou a colocar esse projeto em prática. Que árvore que é essa aqui? Castelo! Castelo, é uma árvore que chama castelo, né? Uma árvore... Vive um monte de animais lá. Vive, olha lá, olha o buraco que ela tem ali, né? Os bichinhos moram ali, passarinho. A abelha também mora ali, né? Lagartixa. Mas levar a criançada para fora de sala de aula também tem seus desafios. Primeiro é a questão do compromisso do educador, porque dá trabalho. Você sair de sala de aula de quatro paredes para chegar num espaço aberto, o professor tem que estar muito mais atento, né? Tem que ter um planejamento da atividade que você vai fazer naquele determinado momento, naquele determinado dia. As crianças, você tem que estar sempre de olho, acompanhando, é lógico, e ter liberdade para eles brincarem, criarem, fazerem, né? As brincadeiras acontecem da forma deles. Subir numa árvore, brincar no cavalinho, brincar na cabana, criar a imaginação deles. E agora chegou a hora da trilha que a criançada mais gosta. É hora de ficar livre para brincar. Do que você está brincando? Brincando de cavalinho. É legal? Uhum. Por que você gosta de brincar de cavalinho? Por quê? Porque é muito legal. Yasmin, você gostou desse passeio? Gostei. Por quê? Porque ele é muito bonito. Você gosta da escola? Gosto. Por quê? Porque eu brinco. Valeu, professor Jairto. Tá aí uma experiência que essa turminha não vai esquecer. E agora a pergunta é: por que é preciso promover atividades diversificadas na educação infantil no campo? A educação infantil no campo, ela já se constitui numa diversidade, né? Nós temos um país imenso, com campos muito diferenciados, portanto, dificilmente a gente conseguiria fazer uma proposta unificada para todo o Brasil de educação no campo. Então, a gente vai ter princípios que promovam a equidade entre as crianças, mas nós vamos ter que trabalhar na diversidade, né? E essa diversidade também vai falar dos contextos culturais onde vivem essas crianças. Então, a escola vai ter que se amparar, vai ter que conhecer o contexto de vida dessas crianças, né, os seus instrumentos de vida cotidiano, os brinquedos que elas fazem, os materiais que tem na natureza disponíveis, para a partir disso, né, desse contexto, desse conhecimento da realidade, articular os conhecimentos mais distantes dessas crianças, né? Os conhecimentos tecnológicos, os conhecimentos científicos, né? Então, por isso, é muito importante que se pense sempre na educação do campo como uma educação que leve em consideração a diversidade. Depois do intervalo, vamos atravessar o Rio Amazonas rumo à comunidade remanescente do Quilombo Saracura, no Pará. A travessia de Santarém até aqui, a ilha onde fica a comunidade quilombola de Saracura, durou mais ou menos 30 minutos.
O Salto para o Futuro está de volta e neste terceiro bloco você é nosso convidado a conhecer uma comunidade remanescente de quilombo que fica em uma ilha em pleno Rio Amazonas. É a comunidade Saracura. A origem do nome do lugar tem várias versões, mas o que se sabe é que a história de Saracura tem início ainda no século XVIII. E nessa visita à comunidade, eu conversei com moradores que me contaram como é viver à beira de um dos rios mais importantes do mundo. Mais ou menos 30 minutos é o tempo que leva a viagem de barco de Santarém, no Pará, até a comunidade de Saracura, na região oeste do estado. Uma das 240 comunidades quilombolas existentes na região. A comunidade de Saracura fica às margens do rio Amazonas, no oeste do estado do Pará. O que se sabe é que ela tem esse nome por conta de uma escrava chamada Sara, que veio para cá. Sara era curandeira. Aqui é uma comunidade quilombola, né? É quilombola por quê? Porque aqui nessa terra já morou escravos, né? Para nós aqui, quilombola significa os antepassados dos nossos avós. A comunidade fica situada numa das ilhas do rio Amazonas e lá moram cerca de 150 famílias que vivem da pesca e da agricultura. Aqui a gente pesca, planta e pega o peixe e vende em Santarém. Piranha, sardinha, branquinha, está tudo na beira da Amazônia, tucunaré. É bom demais, porque tudo facilita pra gente aqui. A gente pesca, a gente planta, fica fácil para pegar o peixe para comer. Agora a gente não planta roça, mas a gente já plantou muita roça. E agora a gente só gasta mais com comprar farinha na cidade, um arroz. É tudo mais fácil aqui porque o gasto é menos. Na comunidade de Saracura, a criançada brinca com o pé no chão. O futebol é no quintal de casa, perto da plantação de feijão. E quando bate o calor, a pedida é um mergulho refrescante no rio Amazonas. Francisco mora em Saracura há 54 anos. Veio recém-nascido para a comunidade e foi ficando. Já sua esposa, Jusileia Oliveira, nasceu no quilombo de Saracura. Eu nasci aqui mesmo, não foi em Santarém, foi aqui mesmo, dentro de casa, da minha mãe, e foi criada aqui. E como é que foi ser criança aqui? O que a senhora fazia? Que a senhora brincava de quê? Olha, a gente brincava muito de roda. Brincava muito de roda, de passarão no terreiro. Jogava muita bola, era de noite, era de dia, a gente jogava muita bola. Brincava no rio? Brincava muito, tomava muito banho no rio. Quem viu muitas crianças nascerem e se criarem por aqui foi Dona Maria da Conceição, a mãe da Juscelia. Uma das moradoras mais idosas de Saracura, essa simpática senhora me contou um pouco sobre a origem do quilombo no século XVIII. Segundo ela, na época, refugiados de fazendas e engenhos da região se reuniram nestas terras. Era a origem de muitas das histórias que Dona Maria da Conceição tanto gosta de contar. Quando encontrei Dona Maria, logo quis saber de onde veio o nome da comunidade. Porque tinha muita saracura, um bicho, um pássaro, chama saracura. Elas cantam, saracura, três potes. É engraçada a cantiga dela. Saracura, ela tem assim, a fardinha dela é vermelha e o bico bem vermelho. É bonito, a perna dela toda vermelha. Mas depois de um tempinho de conversa, deu para perceber que essa não é a versão preferida da Dona Maria da Conceição. Vou contar a história que a minha avó contava, conversava com nós. Nós trabalhávamos no roçado, quando era a hora de meio-dia, a gente tirava o corpo, tomava o banho e ia. Vambora conversar com a vovó, vambora. E aquela turma para lá, minhas irmãs, tudo, irmão. Vovó, conte da antiguidade. Aí ela contava pra gente. Tinha uma senhora que veio do Tapajós, veio para o Bom Jardim, ela veio corrida de... As polícias disseram que não queriam o curador lá, né? Ela era metida a curador, essa Sara. Aí veio para o Bom Jardim, meteram medo para ela, essa mulher veio parar para ali, depois que ela foi por ali, já tinha uma terrinha, lá ela fez a barraca dela, lá ela morreu lá. Ela curava e o nome dela era Dona Sara. Aí foi colocado Saracura. Essa é também a versão predileta da neta da Dona Maria da Conceição. A Sara, ela era uma negra curandeira e ela veio para cá pro quilombo.
né? E aqui ela fez a sua casa. E aí foi aí que veio as outras pessoas em busca da cura da Sara. E foi aí que vieram povoando, né? E quando ela morreu, o povo que já estava aqui achou por bem dar o nome de Sara Cura. Seja qual for a origem da comunidade, o que deu para perceber é que os moradores daqui se orgulham muito do lugar onde vivem. Olha, para nós aqui, sinceramente, é uma beleza. É uma coisa muito atraente esse rio pra gente. Se for preciso um dia sair daqui para ir morar em outro lugar, eu acho que eu não consigo. E uma das referências para a comunidade é uma instituição de ensino que funciona há quase 70 anos na ilha e segue a viagem no barco com o Murilo. A travessia de Santarém até aqui, a ilha onde fica a comunidade quilombola de Saracura, durou mais ou menos 30 minutos. E agora a gente está pronto para conhecer a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Nossa Senhora do Livramento. É isso que você vai ver a partir de agora no In Loco. Vamos lá! Com 185 alunos, a escola atende crianças da comunidade e de locais próximos. Ederlan das Neves é o diretor e mora na região. Essa é a mesma situação da maioria dos professores, funcionários e alunos da escola. Essa escola existe desde quando? Desde 1945. Foi as primeiras instalações que eram no barracão, né? Surgiu com uma professora e um barracão comunitário, né? Então, desde isso. Mas o prédio foi reformado há pouco tempo? Esse prédio ele foi construído em 2001. Antes funcionava num prédio de madeira. Aqui na Escola Quilombo de Saracura, nós usamos 3 eixos norteadores: educar, brincar e cuidar, e a gente envolve outras atividades também no decorrer das nossas aulas. Agora, tem uma outra preocupação no trabalho que a gente dá para perceber, é que vocês se preocupam em inserir a cultura da comunidade no trabalho desenvolvido com os alunos aqui na escola. Por que você acha que isso é importante? Bom, para mim é importante porque significa vida, né? Todo um processo de história nos faz fazer um resgate e nos aproximar ainda mais dessa cultura. No dia da nossa visita, grupos culturais da comunidade também foram para a escola. A apresentação mobilizou todo mundo. Um exemplo de como o diálogo estreito com os moradores pode trazer contribuições para os processos pedagógicos. A proposta da diversidade, né, surgiu, é bem recente. E no nosso município houve essa necessidade, há 8 anos, de realmente implantar uma divisão para que a gente pudesse fazer esse resgate, né, a nível nacional, o MEC direcionando para essa valorização, né, tanto a questão indígena, quilombola e dos nossos ribeirinhos. Então, na nossa secretaria, né, de educação, foi montada a divisão de educação da diversidade junto à educação infantil e nós trabalhamos em parceria também com uma coordenação da educação no campo. Então, unimos, né, as divisões de educação infantil com as outras divisões para que a gente pudesse iniciar esse trabalho de valorização, realmente definindo toda essa questão cultural, esse resgate cultural. A nossa comunidade é uma comunidade quilombola, e aí nós temos muitas tradições culturais, físicas, todos os aspectos. E aí a gente traz para a realidade das crianças, para a gente resgatar, para que nunca se perca. Você lembra da Dona Maria da Conceição? Ela é uma espécie de baluarte do quilombo de Saracura e traz na memória o registro da história e da cultura de toda a comunidade. Aqui ela é referência para todo mundo e foi homenageada no dia da nossa visita. Essas senhoras são de fundamental importância para a nossa comunidade. Uma é minha avó e a outra é minha vovó já distante, porque é mãe do meu esposo, avó do meu esposo. E aí elas são as pessoas mais velhas da nossa comunidade, que elas têm aí muitas coisas nas memórias, as histórias da comunidade, as culturas das danças, das comidas típicas, tudo são essas senhoras que estão no nosso cotidiano da escola e que estão contribuindo para que nós possamos passar o dia a dia para nossos alunos. Isso é importante porque, primeiro, que a nossa cultura ela está todas com as pessoas mais idosas do quilombo, né? Essas pessoas elas se vão um dia. Felizmente, um dia todos nós temos que partir. E quando essas pessoas partem, se a gente não aproveitar essa memória que eles têm, que são a nossa cultura,
elas se perdem, né? E aí o melhor momento para repassar é a sala de aula junto com as nossas crianças. Crianças que aprendem que saracura é nome de ave, é nome de comunidade remanescente de Quilombo e é nome de uma dança pra lá de animada. E da dança da saracura às margens do rio Amazonas, a gente segue agora para o interior do estado de São Paulo. Nosso destino é o município de Araraquara, onde fica o assentamento Bela Vista. A repórter Camila Nin foi até lá e mostra pra gente como é a rotina das crianças da Escola de Educação Infantil Valdir Alceu Trigo. Cerca de 200 famílias moram no assentamento Bela Vista, que fica na cidade de Araraquara, no interior do estado de São Paulo. É lá também, em uma área de aproximadamente 15 mil metros quadrados, que funciona um complexo educativo no campo. Para garantir a presença das crianças do assentamento na creche e na escola, todos os dias um ônibus escolar passa pelas casas. Os pequenos, que têm entre 0 e 3 anos, vão acompanhados de suas mães. Agora são 6h40 da manhã e a Neiva e a Natália já estão aqui a postos, aguardando o ônibus. Foi uma bênção esse transporte, porque antes não tinha, a gente tinha que trazer, né? Começou há pouco tempo, me pegam, porque eu tenho 3 crianças, né? Como vocês viram, é difícil pra gente vir. Então, eu não tenho que reclamar, é ótimo o transporte. O transporte escolar é mais uma garantia da frequência das crianças na Escola de Educação Infantil do Campo Valdir Alceu Trigo, que tem como eixo principal a valorização da cultura local. Nós compreendemos que a Escola do Campo ela necessita ser, além de ser no campo, ser do campo, valorizar as especificidades que existem aqui no campo. Então, nós priorizamos projetos especiais para cultivar na criança esse relacionamento harmonioso e fraterno também com a natureza e com todas as pessoas. Quando a gente pensou esse projeto, que ele tivesse algumas especificidades, né? Não é apenas uma escola de educação infantil que está no campo, mas ela é do campo por conta dos valores todos que ela traz. Então a gente procura essa relação com a natureza, né? Valorizar esse homem do campo, trazer esses valores todos para que as crianças se sintam reconhecidas e valorizadas, né? E não se sintam menosprezadas, porque a gente sempre teve essa dificuldade. A partir do momento que sai daqui para estudar na cidade, eles sentem preconceito, porque as pessoas acabam, né, tendo essa visão. Então, a partir do momento que a gente conseguiu oferecer esse direito para eles, né, de ter essa escola de qualidade aqui no lugar onde eles moram, então a gente quis trazer também a realidade deles para cá, para que essa escola realmente fosse significativa. Para tornar a realidade do campo presente no cotidiano escolar, o apoio das famílias é fundamental. Seu Ademir é morador do assentamento há mais de 20 anos e pai do pequeno Felipe. Frequentemente, a turminha do filho visita a horta da família e sai de lá com alguns ingredientes para o almoço na creche. Para mim é como se eu estivesse no lugar deles, aprendendo, conhecendo o começo da vida, né, no campo. Você vê a cultura, vê a planta nascendo, né, e depois colher. Então é muito bom, para mim isso é muito rico. Eles aprendem que cultivando com amor, com carinho, com cuidado, tudo nasce melhor aí. E eles aprendem a ter essa ligação com a terra, desde pequenininho, e semeando para o futuro, né? Hoje nós viemos colher aí o alface, a amora, para a gente fazer alguns trabalhos em sala e preparar nosso alimento também, o nosso almoço lá da escola. O que a gente tem para o almoço hoje? Hoje tem arroz, feijão, fala aí, Luzia, frango, a saladinha de cenoura e batata, o alface que eles escolheram, tomate, é isso aí. Eu acho legal, né, o convívio deles com a terra, né, o alimento que eles plantam, os pais plantam, né, e colhe e vem aqui para a escola para eles estar consumindo, né, é muito importante. Nossa proposta para o programa de hoje era colocar o pé na estrada para trazer um panorama da diversidade da educação infantil no campo, lembra? E foi isso que aconteceu.
Em uma só edição, fomos a 4 regiões do país. Conhecemos comunidades ribeirinhas, o sertão nordestino, assentamentos rurais. Toda essa diversidade enriquece e muito o Salto para o Futuro. E quarta-feira tem mais um capítulo dessa história. Capítulo que também vai ser escrito por você. Participe! A gente aguarda a sua pergunta ou seu comentário sobre educação infantil no campo no e-mail salto@mec.gov.br. Participe também pelas redes sociais. No Twitter é só usar a hashtag Salto para o Futuro. No Facebook, acesse facebook.com/TV Escola. Quer participar por telefone? Então ligue para 0800 282 6757. E aqui vai mais uma dica. Acesse o nosso site, leia os textos da publicação eletrônica sobre educação infantil no campo, vote na enquete da semana e troque experiências no fórum. Olha aí o endereço: tvbrasil.org.br/salto. Não se esqueça, a gente se vê depois de amanhã, quarta-feira, aqui no Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola, o canal da educação. Tchau. Tchau.